terminar o discurso. Posso só contar essa história? Já fui além, só para lembrar até esse lugar. Qual lugar que você tinha pensado? Esse é um lugar onde eu acho que poderia ser coisa, porque eu conheço pessoas que já passaram por situações como a da música. Entende? Por exemplo, eu moro em Cotia tem um lugar chamado Morro do Macaco. E eu vim de escola pública, e nessa escola pública eu tinha um colega que estudava comigo, mas ele era traficante, e ele morreu há 6 meses atrás pelo tráfico. E aí eu tenho certeza que se tivesse iniciativas como essa nesse lugar, seria um pouco diferente. Esses colegas meus não têm o mesmo destino. Muito, seu nome mesmo? Vanessa, esse é o ponto, você captou muito bem. Eu um dia fui visitar a FEBEM, quando ainda era a Fundação Casa, era chamada FEBEM, Unidade de Iniciação ali no Braço. A diretora de recursos de direitos humanos da ONU tinha ido lá e saiu dizendo: é horrível, horrível, horrível. Eu fui até lá, unidade de assistência inicial, e pedi à diretora se eu poderia conversar com os 500 rapazes que estavam lá de 14 a 20 anos, detidos por ações como essa. E perguntei à diretora se ela permitia que eu falasse com os detentos. Daí ela me permitiu e eu contei essa história toda que eu estou relatando a vocês. E, inclusive, quando passei nos dormitórios, eu percebi que estavam ouvindo no aparelho de som os Racionais. Então, e daí eu ilustrei como eu fiz hoje e disse a eles: eu tenho a convicção de que, se porventura já existisse a renda básica de cidadania, como você acaba de falar, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos que os fazem estar aqui presos. Tinha 500 em 150 leitos, dormia 3 e pouco por leito. Daí eles me deram razão, pediram até que eu levasse o Mano Brown, que eu levei na semana seguinte, e outra vez fizemos um diálogo e eles pediram ao Mano Brown para cantar 6 músicas, eles sabiam decor, porque esta letra do Homem na Estrada e outros dizem muito sobre o seu cotidiano, por isso que eles sabem decorar. Ele, por exemplo, sabe bem porque ele é o seu cotidiano, não é? Fui professor de escola pública por 8 anos, sou da periferia de Cotia também. Ele sabe tudo. Então, mas eu fiquei impressionado porque eles sabiam cantar decor e tivemos assim uma compreensão mútua muito forte, ainda mais quando veio o Mano Brown conversar com eles, né? E então você captou exatamente o ponto. Diga de novo seu nome. Vanessa. Então, mas agora eu queria lhe levar a esse lugar, eu vou concluir com essa história também, porque nós temos que devolver o auditório. E no início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, chamada Bristol Bay, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então ele disse aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que pertencerá a todos. Mas o imposto sou contra. Teve enorme resistência, demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois, em 1974, ele se tornou governador do estado do Alasca. E o Alasca havia, ao final dos anos 60, como nós agora lá no fundo do Oceano Atlântico, mas na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, descoberto enorme reserva petrolífera. Em 1976, disse esse governador Jay Hammond, que faleceu há uns 4, 5 anos, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que pertencerá a todos. E ele quis que todos votassem, debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais passaram a ser investidos em
títulos de renda fixa, US Bonds, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive das 30 empresas mais rentáveis do Brasil. Pode ver no sítio eletrônico do Alaska Permanent Fund, ações da Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco e outras, o que significa que nós colaboramos para que isso exista lá, em empreendimentos imobiliários, e o fundo saiu de $1 bilhão de valor no início dos anos 80 para 45 milhões e meio de dólares hoje. Permita-lhe perguntar, na sua família quantos são em casa? São 4. São 4. Suponhamos então que você estivesse vivendo no Alasca de única condição, 1 ano ou mais lá vivendo. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você escreveria: sou Vanessa, moro em tal endereço, trabalho em tal endereço. No ano passado viajei, fui até aquele lugar, mas estou aqui de volta, morando. Não precisa declarar qual o seu rendimento, qual o seu patrimônio acumulado da sua família. Preenche por suas crianças até os 18 anos, por elas recebe. 2 pessoas testemunham. Essa declaração é verdadeira, que ele conhece. Poucas informações adicionais, tudo numa página. Quem assim procedeu, ao final de setembro, início de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, se lá você estivesse, teria recebido desde o início dos anos 80, a cada ano, 300, 400, 500 e tal. Então, em 2008, que foi o ano que o preço do petróleo subiu bastante, foi o ano que mais pagou, $3.269 por pessoa, numa família de 4 pessoas, você teria lá recebido com sua família cerca de $13 mil por ano. Se fossem pai, mãe, 3 crianças, 5 pessoas, $16.300 e poucos, pelo direito de participar em todos da riqueza do estado do Alasca. Qual foi a consequência, Vanessa? O Alasca, após 30 anos dessa experiência, tornou-se o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos, com um coeficiente Gini, que o senhor Luiz Roberto sabe bem. No Brasil, conseguimos diminuir o coeficiente Gini de 0,59 no início dos anos 2001 e 2002 para hoje, no ano passado, 0,519. Nos Estados Unidos é 0,47, no Distrito de Colômbia, o mais desigual, 0,533, no estado do Alasca, 0,40, o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Vanessa, hoje no estado do Alasca é considerado suicídio político para qualquer liderança propor o fim desse sistema. O que você achou da proposta? Boa. Excelente! Você gostaria de escrever uma carta à presidenta Dilma com todos os seus colegas, dizendo que é uma boa ideia, que me ajudaria muito, que está na hora de aplicar. Eu vou deixar o e-mail meu para vocês todos escreverem, tá? Um beijo, então. Bem, eu quero muito agradecer a todos vocês, porque vocês são de inúmeras escolas, né? Vocês têm a cartilha distribuída ao Ziraldo. Há pouco tempo atrás, eu dei meu livro para o Ziraldo e falei: olha, eu gostaria muito que você